Gisele, boa noite. Gleison que já chegou aí, boa noite. Vão chegando, dá um tempinho aqui pro pessoal entrar. Tem um pessoal esperando já um tempinho aí. Oi, Débora, oi, Cíntia, tudo bem? Vão chegando aí, pessoal. O papo hoje vai ser bom, hein? Olá, boa noite, vão chegando aí, que hoje nós vamos falar de casamento e vida sexual. O tema hoje promete, hein? Vamos lá, pessoal, boa noite. Gente, eu tava de olho aqui na internet para ver se essa internet tá oscilando ou não. Vocês me avisem aí, tá? Se por um acaso travar, se oscilar, porque eu acabo não conseguindo ver. Vamos lá, vão chegando aí que a gente já começa a nossa conversa. Tô só dando um tempinho o pessoal chegar. Tava falando com o pessoal no WhatsApp, tá todo mundo chegando aí. Acho que hoje o papo promete, hein, gente? Vamos que vamos. O Gleison, depois se você quiser colocar o telefone aí, você coloca, que aí se o pessoal tiver dúvida já acessa você também, tá? O Gleison que cuida do suporte aqui pra mim, gente, das aulas, dos cursos. Meu anjo da guarda nesse sentido, né? Vão chegando aí. Bom, eu vou começar a me apresentar aqui para não demorar muito, né? Com as apresentações e a gente poder, de fato, começar a bater um papo sobre o tema que eu sei que é isso que vocês querem ouvir, né? Sobre casamento e vida sexual. O Gleison, acho que eu não consigo, deixa eu ver se eu consigo fixar. Ah, consegui fixar o telefone, então. Deixei aí. Depois eu vou avisando o pessoal que esse é o contato de WhatsApp do suporte. O Gleison vai poder ajudar aí o pessoal que tiver com dúvidas, né, Gleison? Qualquer coisa da internet você vai me avisando também. Gente, como qualquer live, né, que eu começo aqui, eu espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, mandem aí os aviõezinhos para os amigos, coloquem o dedo nesse coraçãozinho para o Instagram, entender que o conteúdo é interessante, é importante e trazer mais visualizações, né, para que as pessoas tenham acesso. Eu vou começar me apresentando, então, porque eu espero que essa live depois possa ir longe e ajudar muita gente a refletir um pouco mais sobre a temática casamento e sexo, né? Vamos falar um pouquinho aqui da sexualidade, vou falar bastante do curso que eu montei com o maior carinho e da forma mais simples, mais objetiva, que não tem como não entender. Ficou bem didática, usei ali o meu lado professora, né? Uma vez professora, sempre professora, para que vocês pudessem ter a compreensão por completo do conteúdo, mesmo não sendo uma aula ao vivo, mesmo sendo num vídeo, né? Mas vamos lá, vamos começar do começo. Quem sou eu, né? Bom, eu sou a Márcia Benevides, eu sou psicóloga, terapeuta de casais e terapeuta sexual já há algum tempo, né? São vários anos aí, desde a minha formação, sempre trabalhei com a psicologia clínica, por quase 15 anos trabalhei com a psicologia escolar, né? Foram 20 anos dentro de uma mesma instituição escolar. Então, essa coisa do magistério, da aula, do grupo, dos cursos, sempre correu aqui na minha veia. É uma coisa que eu gosto muito, é lecionar, né? E aí eu encontrei uma forma de fazer isso juntando as duas coisas, a parte clínica, que eu gosto muito, né, e todas as informações com relação à terapia, à psicoterapia, à terapia de casal, à terapia sexual, o trabalho com sexualidade em formato de aulas. E é isso que eu vou começar a apresentar aqui para vocês hoje, né. Para quem não me conhece ainda muito bem, eu tenho 2 filhos, uma menina de 15 que andou aparecendo nos stories aí comigo, né? Falando um pouquinho, respondendo as perguntas dos amigos adolescentes, e tenho um menino de 12,
Tá aí chegando o aniversário dele também. Sou casada há, quase 20 anos. No ano que vem completamos 20 anos de casamento e 26, quase 27 aí de relacionamento, né? Então acho que eu consigo falar um pouquinho da experiência na prática e muito mais do trabalho que eu estudei para desenvolver, né? Da psicologia, da terapia de casal e da terapia sexual. Gente, a internet tá normal aí para vocês? Para mim apareceu como pausa aqui. Me avisem se travar, tá bom? As pacientes que participam dos grupos de terapia sexual e que vêm para terapia sexual comigo, mesmo que individual, costumam brincar que parte do resultado é elas entendendo que... Obrigada, Gleice, que eu sou gente como elas, né? Elas brincam que a Márcia é gente como a gente. Sou sim, gente. Mãe, dona de casa nos momentos que tem que ser, né? Mãe, dona de casa, esposa e profissional. Então consigo aí trabalhar com uma linguagem muito acessível, eu diria que muito acessível. Eu acho que isso facilita o vínculo, né, no processo de terapia, no processo do grupo, nas próprias aulas dos workshops que eu dou, nas supervisões com os profissionais que eu atendo em momentos de supervisão. Isso acaba ajudando bastante. Mas eu faço isso, gente, na verdade, porque para mim é mais fácil ser eu mesma, né? Seja num ambiente de aula, seja num ambiente do consultório, seja numa palestra, num workshop. Pausado devido à baixa conexão. Vocês só me avisem se pausar, tá? Não sei, não parou nenhuma vez para vocês? Para mim tá aparecendo aqui um sinal de vídeo pausado. Qualquer coisa eu troco a rede. Mas vamos lá, hoje o meu objetivo é focar um pouquinho no tema casamento com vocês e aí a gente vai entrar na questão vida sexual. Quero que isso seja um bate-papo, vou dividir um pouco e a usar aqui os slides para que vocês tenham... Olha, até meu pai chegou por aí. Gente, essa eu tenho que parar para comentar. Papos, você fez um Instagram. Gente, foi para assistir a aula de hoje, não é possível, né? Muito bom. Tá travando? Então, peraí, ó. A Clarinha tá falando que tá travando às vezes, o Gleice falou que tá travando. Eu vou trocar a rede, pode ser que trave um pouquinho mais, mas espera que eu volto, gente, para não ficar travando sempre. Peraí que eu vou trocar aqui o roteador. Hoje a internet, né? Ah, mas nem essa internet vai lá. Tô esperando voltar. Me avisem se voltou. Deu certo? Melhorou aí a conexão? Gleison, me avisa, por favor, se melhorou também. Que aí, se não tiver muito estável, eu não vou nem dividir a tela com slide, que eu acho que vai ficar mais difícil. Raquel, o joinha é que melhorou? Tá estável? Então tá bom. Então vamos lá, gente. Vamos ver se eu consigo. Ah, que chique, olha lá. Consegui dividir a tela aqui com vocês. Vamos ver se assim ficar o suficiente. Voltou, né? Então vamos lá, vamos começar a falar de casamento e vida sexual. Eu vou comentar aqui com vocês uns pontos que eu acho que são importantes, tá? Para dar o pontapé inicial nessa aula. E depois eu quero que vocês façam perguntas, que a gente possa trocar aí algumas informações. E como vocês sabem, essa é a primeira aula, é a aula inaugural do curso que eu montei sobre sexualidade feminina, né? E no final eu vou falar uma por uma das aulas que vocês vão encontrar dentro do curso, até para vocês terem como fazer essa escolha. Ah, eu preciso desse curso, não preciso, vai me ajudar, vai ajudar a amenizar o meu sofrimento, né, com a minha queixa no relacionamento e na minha vida sexual ou não. Então vou contar tudo hoje para vocês conseguirem fazer essa escolha conscientes, né? Mas vamos lá, gente, casamento e vida sexual, essa é uma questão que anda pegando muito, né, nos últimos tempos. Primeiro, eu quero voltar lá no início. Por que as pessoas se casam, né? O que acontece numa relação que as pessoas passam do momento se conhecer, ficar, né, namorar e decidem se casar? Eu lembro que eu tinha uma aula na faculdade, uma das primeiras aulas que eu tive na faculdade, um professor de teologia, e ele dizia assim, ó, e eu falo que ele tem certa razão, né? Ele dizia assim, que as pessoas se casam
Na verdade, quando termina o assunto do namoro, elas resolvem ficar noivas. Quando termina o assunto do noivado, elas resolvem se casar. Quando termina o assunto do casamento, elas decidem que está na hora de ter filhos. E segundo ele, quando termina o assunto sobre a decisão de ser pai, de ser mãe, elas resolvem se separar. E aí você fala, caraca, essa história, a trajetória, né? Gente, nesses anos todos, são quase 15 anos trabalhando aí mais diretamente com casais, 18 anos praticamente de clínica, né? E infelizmente, eu não tenho um dado aí de pesquisa científica, um número para dizer para vocês com certeza, tá? Mas infelizmente a maior parte das crises que a gente identifica nos relacionamentos dos casais que buscam a terapia de casal se intensificaram ou começaram ou se intensificaram após a chegada dos filhos, né? Então, por isso que eu começo a pensar se aquele professor tinha ali um pinguinho de razão ou não, né? O que acontece com o passar do tempo nos relacionamentos, que depois de algum momento específico da vida, foi o nascimento dos filhos, foi a mudança na rotina, o que aconteceu, que a coisa parece que sai do trilho, começa a desandar até chegar num ponto que há a separação, né? A ruptura. Então, eu gostaria de começar pelo começo. Por que as pessoas se casam, né? Então, a gente passa por um momento de paixão, de sedução, de conquista, que é muito gostoso, que é uma delícia, né? Você conhecer alguém, sabe aquele friozinho na barriga, né? Você se arrumar, se preparar para encontrar aquela pessoa, você ficar animada só de lembrar que tem um encontro no final do dia, no final da semana, né? Aquela fasezinha de curtir as borboletinhas no estômago, essa fase que a gente chama de paixão. E às vezes não é nem paixão, tá? Não é aquele amor à primeira vista que a gente pensa, não. Às vezes é um interesse que se despertou ali, muitas vezes pela questão física, inclusive, né? Depois, pessoal, não vou acompanhar aqui os comentários, senão eu não dou conta. Depois eu volto para ver os comentários, tá? Aí aquela paixão que não foi uma paixão de primeira, mas foi um interesse porque a pessoa era uma pessoa legal, simpática, bonita, porque fazia parte do mesmo grupo. Enfim, por N motivos as pessoas se aproximam e esse comecinho que traz essa expectativa, essa pegada de adrenalina e de paixão, que hoje a gente sabe, né, e aí sim as pesquisas mostram que, estudos mesmo mostram que o período de paixão dura menos de 2 anos, né? Esticando muito, vai durar uns 2 anos. E aí o que acontece, né? Chega num nível do relacionamento, às vezes pela idade, às vezes pela questão de crenças religiosas, de cobrança da sociedade, de cobrança da própria comunidade onde o casal está inserido, ou pelo desejo de passar de fase, né? De ir para a próxima etapa, decide-se que vamos viver juntos, né? Vamos nos casar. Tem um outro comentário de uma outra professora, essa quando eu fui estudar terapia de casal, uma aula de terapia de casal, num curso que eu estava fazendo lá na USP, e a professora, ela começou a aula sobre terapia de casal falando, né, da frase juntos até que a morte nos separe, né? E aí foi muito engraçado, porque até então não tinha pensado dessa forma. Mas o que ela explicou naquela aula? Que quando a igreja estabeleceu essa frase, né, esse acordo, esse combinado, juntos até que a morte nos separe, as pessoas viviam até os 30 anos de idade. Então, elas casavam em média com 15, 16, as pessoas casavam muito cedo, né? Mas elas viviam até 30, 35 anos de idade. E ela era uma senhora, que eu não vou arriscar dizer qual era a idade dela, mas já era uma senhora que já tinha passado por vários casamentos. E ela dizia, então, viver junto até que a morte nos separe com 35 anos é uma coisa. Então, você casa aos 15, vive junto uns 20, ok. Mas agora que a expectativa de vida aumentou e a gente tem aí, se bobear até os 100 anos de idade, ficou muito tempo para viver junto até que a morte nos separe, né? Então as coisas andaram mudando nos últimos tempos. Mas de modo geral, as pessoas casam nessa tentativa de mudar de fase,
né? E aquela coisa, vem a história da coisa quente, do calor, da paixão, ou não é a paixão propriamente dito, e sim, gente, muita gente se casa e não porque está apaixonado, mas porque fez uma escolha, identificou que era a pessoa correta. Às vezes era aquela coisa, não, tá na hora de casar, não aguento mais ficar sozinha. Então nem todo mundo se casa por amor ou por paixão, fora, sem a gente contar aí ainda as culturas que têm os casamentos combinados, né? Mas paixão é uma coisa, vai durar pouco tempo, às vezes não passa nem do período de lua de mel, dependendo do tempo que esse casal tá junto, a paixão já acabou na época de namoro, não chegou nem no noivado, né? E ela não reacende com o casamento. Ai, casamos, igreja, lua de mel, cerimônia, festa, amigos, enfim, independente da forma que você concretizou a sua passagem para a vida de casado, ou se você simplesmente montou uma casa e foi morar junto, não reacende paixão nenhuma e não tem vacina, sabe aquela coisa? Então, fui ali, assinei o papel do casamento, tomei a vacina do amor para sempre ou da paixão que reacende. Não, gente. Amor é algo que a gente constrói no dia a dia. A gente aprende a amar e a gente sustenta o amor, né? Uma outra pessoa que eu gosto muito, professora também, hoje uma colega de trabalho e uma pessoa que eu admiro demais, que é a Ana Canosa, que vocês já devem ter escutado falar, eu gosto muito, já fiz live aqui com a Ana, e ela fala muito, né, amor sem ação é mera ideia subjetiva. Então não adianta casar e achar que veio ali a vacininha para viver amando pro resto da vida. Se a gente não regar essa plantinha, ela murcha mesmo, né? Então, eu acho que esse é um ponto que eu gostaria que ficasse aí para todos vocês. Amor sem ação, mera ideia subjetiva. Ou a gente age, ou a gente traz atitudes para a nossa relação, ou o amor vai ficar perdido na nossa expectativa de adolescente, né? No nosso sonho de conto de fadas, de encontrar o príncipe encantado, de ter aquele casamento, casinha lindinha, arrumadinha. Com muito pouco tempo a gente descobre que a casa ficar bonitinha, arrumadinha tem um custo, tem que ter energia, tem que arrumar, tem que limpar, e nem sempre a gente está disposto a fazer isso, né, como parceria com o marido, com a esposa. Então as coisas começam a sair um pouco daquilo que a gente idealizou de viver felizes para sempre, né? Outra coisa que eu acho importante da gente falar hoje, como pontapé inicial aqui no nosso tema, sobre as linguagens do amor. Existem diferentes linguagens do amor. A gente não ama e demonstra o nosso amor nessa ação de uma única forma, né? É muito comum escutar assim, quer ver? Casal que vem para terapia de casal e a esposa tá reclamando do comportamento do marido, por exemplo. Ai, porque ele não me ajuda, ou porque ele não me ama, ou porque tá faltando romance na nossa relação, ele não é meu parceiro. Aí o marido vira e fala assim, vocês já devem ter escutado essa frase, né? Não sei do que tá reclamando. Eu não vou pro bar, eu não fico com os amigos, eu não tenho nenhum vício, eu saio do trabalho e venho para casa. E pronto, né? E aí, gente, eu não vou pro bar, eu não troco você pelos amigos, eu saio do trabalho e venho para casa, ou ainda eu te ajudo com as coisas de casa. Esse ajudo é um verbo que a gente precisa repensar, né? Se eu ajudo ou se eu participo com as coisas de casa. E aí? Isso é sinal de amor, né? Isso é o suficiente para que o outro se sinta amado? Dependendo do meu humor no dia, e quem me conhece sabe que eu sou bem direta ali no processo terapêutico, eu ainda vou muito sutilmente perguntar, mas isso não faz parte do acordo, do combinado? Para não dizer, isso não é mais do que, sabe aquela história, não faz mais que obrigação fazer assim? Então, tem coisas que justificam, olha, como que eu vou dizer, como que ela diz que eu não amo, olha o que eu faço. Mas espera aí, vamos entender qual é a linguagem do amor. Para ela, você voltar para casa depois do expediente não passa de um combinado, né? Temos crianças, temos que cuidar das coisas da casa, eu também trabalho, volto para casa depois do expediente, né? Não é o fato de não sair com os amigos, de beber ou não beber, que vai sustentar esse amor. Então, são as linguagens. As pessoas, tem um outro ponto que é importante a gente falar, né? Quando fala de casal, gente, as pessoas se casam com pessoas diferentes delas. Sabe aquela velha história dos opostos se atraem?
É lógico que a gente olha para uma relação onde tenha minimamente algumas afinidades, né? Que as pessoas tenham, assim, princípios, valores, às vezes, religiosos, né? Tenham culturas semelhantes, muitas vezes que estejam na mesma fase, sejam da mesma geração, mas isso não é regra, né? E o que nos atrai no outro? É a diferença, né? É o diferente que vai nos atrair, o igual já basta eu, né? Só que no começo o diferente causa aquele friozinho na barriga, o diferente é aquela coisa que a gente diz que achei a tampa da panela, achei a outra metade da minha laranja, fulano, né, vai me completar. Com o tempo a gente descobre que essa diferença às vezes mais incomoda do que completa, né? E aí, gente, se é diferente, se tem um perfil diferente, um jeito de se comportar diferente, por que não vai demonstrar o amor, o carinho, a afetividade de forma diferente? Vai. E é muito comum casais que a gente vai fazer a avaliação das linguagens do amor e um tem A como prioridade, essa é a minha linguagem principal do amor, é assim que eu me sinto amado, é assim que eu demonstro amor, e o outro tem esse A na última lista ali, sabe? No finalzinho da lista. Não, isso pra mim não é importante, eu me sinto amado com B. E aí? Porque eu gosto do A e o outro do B, e aí eu só demonstro com A, o outro só demonstra com B, não encaixa, não é? Não vai rolar, né? Precisamos da conexão e da conversa, parceria, diálogo, né? Para que a gente consiga falar dessas linguagens, para que a gente consiga explicar para o outro o que eu preciso além do que ele já diz que está fazendo para me provar amor, ou do que ela diz que está fazendo para me provar amor, né? Só falar, gente, também não adianta. Ai, Márcia, mas eu falo todo dia que eu amo ele, mas eu falo todo dia que eu amo ela. Beleza, você fala todo dia. Quando foi a última vez que você deu um beijo inesperado? Beijo, Márcia. É um beijo inesperado. Quanto mais tempo de relacionamento o casal tem, mais tempo faz que o último beijo aconteceu, né? Lembrando, gente, que eu tô falando da experiência dos casais que estão buscando a terapia de casal, tá? Que chegaram com alguma queixa, com alguma demanda e que estão precisando resgatar a relação de alguma forma, tá bom? Não estou generalizando. Tem muitos casais que estão, sim, cuidando da parceria, cuidando do diálogo, tendo afeto, demonstração de afeto, porque não adianta só falar que gosto, tenho que demonstrar. Então tem muitos casais que estão alinhados. Eu tô falando dos casais que por algum motivo, e às vezes o motivo pode ser a simples rotina, sabe? Aquele medo, vou casar, vai cair na rotina, consumiu essa parte que é importante. Então, precisamos repensar quais são as linguagens do amor, e o curso, uma das aulas do curso é sobre as linguagens do amor. Vou falar de uma por uma, vou explicar como fazer para identificar, tá? É bem legal. Eu falo que a partir do momento que eu aprendi sobre as 5 linguagens do amor, e os pacientes sempre me dão retorno, nossa, Márcia, fez todo sentido conhecer a teoria das 5 linguagens do amor, porque agora eu sei por que aquilo que eu cansava de fazer não tem efeito, e o pouquinho que eu fiz daquele outro funcionou, né? Então vou explicar para vocês em uma das aulas tudo sobre as linguagens, né, do amor. Bom, outra coisa agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos entrar um pouco mais na questão da intimidade, né? Então vamos pensar, o casal tava lá namorando, se gostaram, resolveram passar de fase, decidiram que o assunto do noivado acabou, não sei qual foi o motivo, casamos, comecinho casa nova, tudo delícia, ganhamos presentinhos, quanto mais mimados a gente for nessa fase, mais gostoso começar, né? Aí passa um tempinho, acabou a novidade. Aí vem as regras, né? Quem lava, quem passa, quem cozinha, quem deixa a toalha molhada na cama, quem não ajudou com isso, quem não ajudou com aquilo, começam os conflitos, né? Cleiton, peraí, deixa eu ver, a terapia de casal, o valor é o mesmo que a terapia individual? Não, Cleiton, já fala um pouquinho disso, tá? Começaram os problemas. E aí, gente, o que é que a gente faz quando começam os problemas na relação amorosa? Eu costumo dizer que na relação conjugal, né? Eu diria assim, e isso é Márcia, tá? Eu tenho umas viagens de vez em quando, gente, eu diria assim, ó. A gente começa tendo um movimento de desgaste na relação amorosa, na forma que eu amo e me sinto amada.
Aí esse desgaste traz um desgaste para minha relação conjugal, que é a forma que eu me relaciono com o meu par, com a minha parceira, com o meu parceiro. E aí, onde isso vai parar? Acho que vocês já imaginaram, né? Na forma com que eu lido com a minha vida sexual. É a relação sexual, a outra ponta, né? Ali, o impacto, sabe? É aquela brincadeira de colocar as pecinhas do dominó, empurra a primeira e aí vou chegar lá na outra ponta. Isso eu falando, tá, gente? Eu, Márcia, com as minhas viagens, na verdade com a minha bagagem. O desgaste começa faltando amor, não tô me sentindo amado, não tô me sentindo cuidada. Depois vem a crise conjugal, não tem mais diálogo, não dá pra falar com ele, não dá pra falar com ela, vira uma briga, não me escuta, reclamo o dia inteiro, blá, 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 blá. E aí chega onde? Na dificuldade na relação sexual. Porque, gente, vamos combinar? Se tá difícil de manter a paixão, não dá, né? Passou aí do time de 2 anos, não dá pra manter mais. Tá difícil de manter a parte amorosa. Como é que a gente mantém desejo suficiente para manter a vida sexual? Não rola, né? Raríssimos, tá? E aí raro mesmo, né? A grande maioria, principalmente a grande maioria das mulheres, vai precisar desejar para ter uma boa qualidade aí na vida sexual, né? Ter desejo para se excitar, enfim, essa é uma outra aula que tá lá no curso também, sobre os ciclos de resposta sexual humana. A gente entender cada etapa faz toda a diferença do mundo para homens e para mulheres. Quando eu explico para os homens como funciona cada etapa do ciclo de resposta sexual humana, faz todo sentido. Aí eles começam a entender, vocês vão dar risada, gente, mas eles começam a entender o que é preliminar. Aí faz sentido uma coisa que eles falam, é preliminar, nossa, o que ela quer, né? Preliminar pra mim é vir pegando, passando a mão, isso não é preliminar. Qualquer situação que já seja o sexo em si, é sexo, não é preliminar, né? Então é muito difícil para o homem, principalmente, entender a importância da preliminar. Algumas mulheres mais tímidas, mais travadas em função de educação, de religião, né, de falta de conhecimento, de informação, que também tem mais dificuldade, também se trava ali na coisa do, ai não, melhor ir direto, vamos direto, sabe por quê? Porque termina mais rápido, né? Vamos direto porque eu não tô à vontade, não vai ser prazeroso e aí termina mais rápido e pula preliminar também. Então, entender as fases de ciclo de resposta sexual humana é fundamental para essa melhora na vida amorosa, conjugal e sexual, tá? Mas voltando no desejo, como é que eu mantenho um desejo depois que começamos a ter problemas aí no relacionamento amoroso e conjugal? Então, brigou o dia inteiro, chegou na hora de dormir, bora transar? Ah, gente, não sei vocês, mas eu não dou conta não, tá? Pra mim, uma coisa tem que estar alinhada com a outra, né? Não é regra, tudo existe sempre, né, as exceções, o outro lado da moeda, não é sempre a mulher que tem dificuldade em manter o desejo, muitas vezes é o homem que tá com dificuldade de manter o desejo, nas próprias relações homoafetivas também isso vai acontecer, tá? Mas de modo geral, e aí falando dentro da minha prática que eu já contei pra vocês, que não foi por escolha, mas foi por... aconteceu a minha experiência esses anos todos, muito mais voltado com atendimento de casais hétero, né, do que casais homoafetivos. Então eu vou falar pra vocês com base nessa minha experiência. Na grande maioria das vezes, são as mulheres que cobram mais a coisa da sedução, do cenário, do cuidado, do bom dia, né? Eu costumo dizer que a preliminar para a mulher, para a maioria delas, vai começar lá no bom dia, né? Aliás, tem uma história que eu quero contar para vocês sobre isso. Não sei se esse casal tá por aí, mas eu atendi há muitos anos atrás um paciente. Eu vou contar sem contar o santo, porque eu gosto de contar umas histórias para fazer sentido para vocês o que eu tô falando, né? Eu atendi a ele e aí em algum momento eu tive a oportunidade de conversar com a esposa, tá? Porque esse é um movimento que eu faço dentro do processo de terapia individual, que é chamar alguém que tá no dia a dia com a pessoa lá fora para me contar como que essa pessoa é, né? No dia a dia, enfim. Mas resumo da história, a história é longa, eu vou resumir aqui para vocês que eu acho que vale a pena. O cara sempre reclamava, era um cara assim, pensa num cara inteligente, sensacional, um cara que já tinha ali a carreira
caminhada, estava muito bem, estável financeiramente, casado, filhinhos, bonitinho, vidinha tava, né? E ele veio pra terapia, na época eu nem era especialista em terapia sexual, isso aí, ó, tem, sei lá, vou dizer pra vocês que tem uns 10 anos, né? E aí ele reclamava que tava faltando sexo em casa. Ai, porque não quer, a mulher tá sempre cansada, com dor de cabeça, porque reclama, porque não sei o quê. Ele vivia reclamando. Não era o tema, não era a queixa principal da terapia dele, a queixa principal tinha a ver com outra temática, mas vira e mexe ele reclamava que a vida sexual tava um fracasso, né? Porque a mulher não queria. Beleza, aí, mas por que ela não quer? Ah, porque tá com dor de cabeça, porque tá cansada, porque isso, porque aquilo. E ele brincava, e aí eu tenho que concordar, depois observando a maioria das pacientes, que a mulher, e me observando, que a mulher, para estar num dia que ela fala, hoje eu quero, tô com desejo de ter uma relação sexual, todos os planetas têm que estar alinhados, né, numa medida certa, as estrelas têm que estar alinhadas, a temperatura, o vento. Ele falava que tudo tinha que estar muito alinhado para acontecer de naquele dia ela querer. Se um planetinha, uma estrelinha do sistema solar estivesse fora do lugar, acabou, não vai rolar sexo hoje, né? Beleza, e ele reclamava, ele era um cara muito sarrista e tal, e vivia reclamando disso. Um dia, tô eu na sessão com ele, toco o celular dele e ele atendeu. Ele olhou assim e falou, putz, Márcia, é ela, né? Preciso atender. Não, pode atender, fica à vontade. Fiquei quietinha lá na minha poltrona e ele atendeu. Juro pra vocês, gente. Ele pegou o celular e falou assim, fala. Aí ela falou alguma coisa. Tá bom, tá? Tô na Márcia, né? Com a maior grosseria, estupidez possível. Eu tava ali, fiquei assistindo, né? Cleiton, tem que estar tudo alinhado. Se não tiver alinhado, ferrou, não rola sexo, né? Eu assistindo essa ligação, que deve ter durado, gente, sei lá, 15 segundos, talvez. Ela, na verdade, estava pedindo para ele passar na farmácia e comprar um remédio para o filho quando saísse da terapia. Ela sabia que ele estava na terapia. Ele estava na terapia há mais de um ano comigo e sempre no mesmo horário. Ela não ligou à toa. Ela sabia que ele estava lá, mas precisava que ele passasse pegar o remédio. Uma época que não tinha WhatsApp ainda, gente. Então, acho que deve ter mais de 10 anos, né? Enfim, ele desligou o telefone. Aí eu não me aguento, porque... eu não sou boazinha, gente. Eu tenho... eles acham, né? O pessoal fala, ah, não, você tem uma cara de boazinha. Eu não sou boazinha. Ele terminou o telefone, eu encostei assim pra trás da minha poltrona e falei, é assim que você fala com a sua esposa? Aí ele levou um susto. Por quê? Por quê? Eu falei, não, é assim quando ela liga, é desse jeito que você fala? Esse é o normal de você falar? E ele tava comigo há bastante tempo, intimidade é uma coisa, né, gente? Eu também não sou boazinha, sou bocuda. E ele falou, é assim, por quê? O que tem de mais? Eu falei, é por isso que você não transa. Desse jeito, com todas essas letras. É por isso que você não transa. Como assim, Márcia? O que tem a ver uma coisa com a outra? E aí fui explicar pra ele como é que as coisas funcionam, né? Naquela ocasião, eu ainda não conhecia os ciclos de resposta sexual humana. Eu fui explicar de acordo com aquela bagagem que eu tinha até o momento. Olha, querido, se é assim que você trata a sua esposa, sinto te informar que tá difícil de rolar desejo aí pra ter uma relação, né? Pra namorar com você no final do expediente, porque olha o jeito que você falou com ela. E ele ainda admitindo que aquele era o jeito dele falar. E eu acredito que era o jeito dele falar, porque ele era muito inteligente, mas muito direto. Inclusive com funcionários no trabalho, ele tinha um cargo de chefia e era faca na caveira, né? Como diz. Enfim, conversei com ele, parei tudo e falei, vem cá, rapaz, vou te explicar como é que você vai fazer a partir de hoje. Ah, obrigada, Cleiton. Como é que você vai fazer a partir de hoje? A mulher é um forno a lenha, o homem é um micro-ondas. Você apertou, ligou, né? Eu brinco assim com alguns, não posso falar palavrão agora, né? Melhor não, deixa quieto. Depois eu conto pra vocês no momento privado o que eu brinco. Mas eu falo, a mulher é um fogão a lenha. Enquanto o homem, você apertou, ligou no micro-ondas, a mulher, você vai aquecer desde cedo, né? Desde o bom dia, do elogio, você tem que caprichar para que ela tenha desejo, vontade de ter relação com você à noite. Você dando patada o dia inteiro, quer chegar em casa, tomar seu banho e falar, vamos namorar? Ah, meu filho, você vai dormir sem mesmo. Se dependesse de mim, você ia dormir sem. Vamos lá, começa no bom dia. Gente, o cara é muito inteligente. Se ele estiver por aí e se ele ver essa live depois, ele vai lembrar dessa situação, porque foi muito engraçado, a gente riu muito depois. Passou um tempo, acho que uns 15, 20 dias, era o meu dia de encontro com a esposa dele, né?
Vou conversar com ela. Expliquei para ele direitinho como que era o bom dia. Ele me garantiu que estava começando no bom dia. Beleza. Aí passou uma sessão, não, tô começando, tô fazendo aquilo que você falou, mas ainda não tá funcionando. Beleza. Quando ela veio pra sessão, gente, ela falou assim, entre outras coisas, me contou o que eu queria, tudo mais, né? E aí depois ela falou assim, Márcia, eu tenho que te contar uma coisa, eu não sei, o fulano tá esquisito, ele tá fazendo umas coisas que não tá normal, né? Veja se você consegue entender, me ajudar, o que tá acontecendo. Aí ele falou assim, e aí eu falei, o que será que a pessoa tá aprontando, né? Ela falou, Márcia, chega de manhã, ele sai pra trabalhar, eu acho que ele mal chega na empresa, ele começa a me mandar mensagem. E aí, hoje vai rolar? Me manda uma foto sua, olha, põe a da lingerie e tal. Ele começava no bom dia a pedir sexo, gente. Ele começava a lembrar ela que ele queria namorar à noite. Ele começava a pedir nudes numa época que nem tinha como mandar nudes, porque não tinha o WhatsApp que a gente tem hoje, era, se eu não me engano, SMS, sei lá o que era, e-mail, e ela falava, sem noção, não vou mandar foto pra ele no trabalho, né? Beleza, aí eu falei, gente, isso tá esquisito. Dei risada, falei pra ela, olha, eu tenho que te contar uma coisa, a culpa é minha. A culpa é minha, porque fui eu que falei que ele tinha que começar no bom dia. Mas o filho da mãe não entendeu o que era o bom dia, né? Aí a gente se matou de rir, aí fez sentido pra ela, tal. Eu falei, deixa ele comigo. Ele veio pra sessão. Na sessão seguinte eu falei, meu filho. Aí lógico que ela já tinha contado pra ele, já tinham dado risada em casa, tal. E ele veio, eu falei, meu filho, que história é essa? Ai, Márcia, você falou que eu tinha que começar no bom dia. Eu comecei, bom dia. E aí, hoje vai rolar, tô com tesão, me manda uma foto. Não, meu filho. E aí, gente, foi muito engraçado, porque a gente foi trabalhar o que é começar no bom dia, né? Para a maioria dos homens, essa coisa de começar num bom dia, com carinho, olha, tá aqui, cortei a fruta para você, fiz seu pãozinho hoje, o suco e tal, para eles não faz sentido. E hoje, de verdade, eu acredito. No começo eu ficava brava, inclusive com meu marido, que não entendia também, tá? Mas depois, trabalhando com homens, e hoje eu atendo muitos homens nos últimos anos, foi aumentando o público masculino, eu entendo que eles não entendem de verdade, né? Quando a gente fala em preliminar, em começar no bom dia, não é má vontade, eles não sabem o que fazer no começo, né? E aí a gente vai dizer o que fazer, como é que prepara, né, para estimular esse desejo. Então assim, ó, contei toda essa história para resumidamente falar para vocês que se a gente não estimular de alguma forma a maneira de deixar o desejo aceso, esquece que vai ser bem mais difícil ter excitação, chegar no pico máximo que é o orgasmo, enfim. E aí o sexo vai perdendo em qualidade. Acaba sendo aquele sexo que fica muito mais pra constar. Ai, sabe, mas eu ando transando que é só pro marido não ficar de cara feia. Ah, é? E como que tá? Você tem prazer nisso? Prazer, não, eu fico pensando, pera, termina logo, eu tenho louça pra lavar, o que eu tenho que fazer amanhã, tem material de trabalho pra preparar. Ou seja, não tem excitação, não tem desejo, é um sexo que eu brinco com os meus pacientes, né? Que é aquele escravos de Jó, sabe aquela brincadeirinha? Tira, bota, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá. É isso que o pênis fica fazendo ali enquanto a mulher tá pensando em outras coisas, né? Uma colega me pediu, não sei se também ela tá por aí, esses dias, semana passada, para eu fazer uma live ou um vídeo e tal, e falar da questão da concentração, que ela estava ouvindo de várias pacientes a queixa, né, com relação à concentração na hora do sexo, que a mulher não consegue se concentrar na hora do sexo. E aí eu vou fazer depois, gente, vou falar mais detalhadamente sobre isso. Mas como é que a gente se concentra? Tem que ser prazeroso. Eu tenho que estar conectada, sabe? Aterrissar, 2 pezinhos, estou aqui na intimidade com você agora. Se eu tô fazendo um sexo que é só pra constar, pro marido não ficar de cara feia amanhã, pra parceira não ficar de cara feia ou falar que eu não tô comparecendo, não vai rolar, né? Não vai rolar. Gente, eu já volto aqui pra ler, tá? O Ju tá falando que tem que ter um manual escrito, né? Passo a passo. Você acha que é brincadeira, Ju? É verdade. E quantas vezes Marcinha aqui manda mensaginha pro paciente, passo a passo. Você vai fazer isso, depois você faz isso e depois você faz isso. Depois eles aprendem, eu juro que eles aprendem. Eles são esforçados
E o reforço positivo é sensacional, né? Como analista do comportamento, obviamente que eu vou falar do reforço positivo, né? Quando tem o retorno, a melhora, aí, gente, rapidinho eles aprendem como fazer. Só tem um outro porém, pegando um gancho nisso, a gente dá o passo a passo. Aí eu tive um paciente que ele foi muito mais além. Esse entendeu e eu também aperfeiçoei a minha forma de contar, né? Como que a gente começa no bom dia. Aí eu tive um outro paciente que ele resolveu que ele ia fazer, então, uma coisa que a esposa vivia reclamando, que era participar da limpeza da casa. Que só porque ele trabalhava e ela tinha optado por cuidar da criança, não é por isso que ele não podia ajudar com algumas coisas da casa, participar, né? E ele resolveu fazer. E aí um dia ele vem e me conta, se você tá por aí, fulano ou fulana, vocês ficam quietinhos porque eu não vou falar nome, tá? E aí ele chegou um dia pra mim na sessão e falou assim, Márcia, você nem sabe o que eu descobri que funciona lá, igual aquela história que você falou, né? Sabe o que eu fiz? O que você fez? Eu fiz faxina, limpei a casa, nem lembro o que foi que ele limpou. Fiz uma faxina caprichada com ela. Ah, é? E aí? E eu tava trabalhando em paralelo com ela, né? O casal. E aí? Nossa, a noite foi excelente, foi muito bom, valeu a pena. Você tinha razão? Por que eu não descobri isso antes? E não sei o que, me contou. Foi super legal. Eu falei, e aí? O que você pretende fazer? Não, semana que vem já sei, vou limpar os ventiladores. Não tem erro. Semana que vem eu pego os ventiladores de casa pra limpar. Ai, gente. Aí você fala, poxa, né? Tá aí, tá pegando a sacada, né? Qual é o único problema disso? Eu tô usando o homem e a mulher agora, falando do homem aprender, mas existe isso no sentido contrário também com outros exemplos, tá? Mas qual é a grande questão? Quando eles aprendem, eles tendem a repetir. Então vai fazer de novo e de novo e de novo a mesma coisa. Não dá, tem que variar. Se não variar o estímulo, também pode ser prejudicado, né? Esse resultado, essa consequência, né? Gente, eu vou voltar para ler aqui os comentários só para não ficar muito longe. E aí eu já continuo, que eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre o orgasmo, tá? E lá no curso vai ter uma aula só sobre o orgasmo. Vai ser muito legal, tá? Mas vamos lá, deixa eu ver o que eu perdi aqui de comentários. Que legal que vocês estão gostando, que bom que estão por aí. Ai, Sandro, tá assistindo os vídeos? Gente, eu vi que nas últimas semanas, é muito gostoso ver isso, né? Teve gente que começou a me seguir e começou a curtir, assim, de eu olhar a lista de 10 curtidas na sequência dos vídeos e das postagens que estavam lá. Então, sejam muito bem-vindos. Eu sempre que deixo um conteúdo ali, eu quero ser mais prática, direta e objetiva e deixar um conteúdo de qualidade. Então, fico bem feliz que vocês estão assistindo, curtindo, compartilhando, né? Então, Cleiton, sobre a terapia de casal e individual, já falei do valor, né? Não é o mesmo, apesar de ser o mesmo tempo, tá? De atendimento, porque dá muito trabalho atender um casal. E a gente precisa de uma outra especialização, de outras ferramentas, outras estratégias, né? Para o grupo de psicólogos, eu dei o curso ano passado e a gente vai repetir no segundo semestre, depois o Gleison me ajuda a lembrar dos recadinhos, a gente vai repetir o curso sobre as ferramentas para terapia sexual. Foi um curso com 4 aulas falando de cada etapa, sexual não, da terapia de casal. Foi um curso com 4 aulas falando de cada etapa da terapia de casal para ajudar os profissionais que queriam começar a atender casais ou que estavam atendendo, mas não conseguiam fazer o casal aderir ao processo, não tinha melhora, né? Nesse curso eu falo desde o acolhimento, a avaliação diagnóstica, a intervenção e o processo de alta. Ficou super legal, um curso totalmente prático, né? Com ferramentas dinâmicas, enfim, muito legal. Falei tudo, né? Esses homens deixam a gente maluca, gente. Que mais? A Bia tá falando, Bia, no começo do relacionamento eles entendem como funciona, né? Boa, Bia. Olha o comentário. Não é que eles entendem como funciona, é que eles têm uma missão. Conquistar, sabe? Isso vem desde lá de trás, né? A missão é seduzir, é conquistar. Então, o que eles fazem? Prestam atenção nos mínimos detalhes. E aí você se apaixona, né? Poxa, o cara prestou atenção no tipo de, sei lá, de brinco, de bijuteria, de roupa que eu uso, passou não sei aonde, viu, comprou. Não é pelo valor, mas é pelo cuidado. Olha a atenção que ele teve, né? Olha como ele é observador, como ele é carinhoso e tal. Passou o período de conquista, aí isso tende a diminuir. Já conquistei, né? E aí tem aquela questão que eu chamo de pensamento mágico, que é achar que conquistou,
acabou. Casou, acabou. Casamento, gente, não sustenta a relação, né? E o amor tem que ser praticado para sustentar uma relação, né? Senão, não. Como que é aquela história? Não é o amor que sustenta a relação, é a relação que sustenta o amor, né? No começo, vamos lá, deixa eu ver quem mais. Ju, tem que ter um manual, mas tem que ter um manual muito bem explicadinho, porque senão eles ficam repetindo, né? O que eu tava falando, acabei mudando de assunto, é que aí eles aprendem, bom, se eu fizer faxina, ela gosta. Aí eles fazem, sei lá, a 15ª faxina, porque eles estão repetindo e pronto, ela parou de apresentar a consequência, né, que eles querem. O Cleiton, o que é? Será que eu te respondi? Se eu não respondi, põe de novo a pergunta aí, tá, Cleiton? Acho que eu respondi, né? Letícia, vamos ver. Márcia, viu uma psicóloga que falou que a maioria das técnicas de terapia sexual são da TCC. É possível ser da análise do comportamento e utilizar essas técnicas? Eu trabalho com análise do comportamento, tá, Letícia? Eu não trabalho com TCC. Eu sou analista do comportamento, fiz minha especialização na USP em comportamental e trabalho com as técnicas da terapia sexual, tá bom? Não precisa ser da cognitiva comportamental, não. Mas eu conheço profissionais que são da psicanálise e que trabalham muito bem com as técnicas da terapia sexual também, tá? Agora, se a dúvida era com relação à terapia de casal, na terapia de casal a gente usa mais a psicologia sistêmica, porque a gente fala de um sistema, tá? Então, apesar de trabalhar com comportamento, para atender casais eu fui estudar a psicologia sistêmica. Na sexual, independente da sua abordagem, se você for se especializar, você vai aprender as técnicas, tá bom? Então, independente. O Norival, ó lá, tô fazendo, ó, lá vem coisa, né? Tá fazendo café da manhã todos os dias, acho que preciso trocar, fazer o café da tarde, da manhã até o da noite, ela já esqueceu o que fiz. De repente é isso, né? Tenta aí lembrar, falar, dar um beijinho inesperado, fazer um carinho inesperado, né? Pior que eu tô de prova, gente, tô vendo que esse seu Norival tá se superando, tá cozinhando, tá costurando. Ô mãe, reforça aí o mocinho que ele tá, né, tá merecendo. Enfim, não sei o que tá acontecendo lá de lá. Gente, mas vamos lá, vamos voltar aqui pro tema, senão eu fico me estendendo, já são 10:10, né? Então, o orgasmo, a gente tem que pensar nele e na nossa vida sexual, se o orgasmo é uma meta ou se é uma consequência. Se você busca na relação conjugal, amorosa, o orgasmo como meta, vamos lá e vamos chegar no orgasmo. Sabe o que vai acontecer? Eu vou contar a verdade para vocês. Você corre o sério risco da parceria, principalmente a mulher, fingir que teve um orgasmo, tá? E finge que acaba logo com isso e vamos passar para a próxima, eu tenho coisa para fazer. O orgasmo não pode ser a meta, ele tem que ser consequência de um processo. Se eu tenho desejo, eu tenho respostas sexuais, eu me excito, é gostoso, é prazeroso e o orgasmo é a consequência disso, tá? Correr em busca do orgasmo como meta mais atrapalha do que ajuda, tá? Gente, tempo de privacidade, tá vendo, Ju? Ele tá caprichando lá em casa, viu? Lá na casa dele, né? Tá caprichando. Tempo de privacidade. Uma outra coisa que acaba acontecendo com os casais numa relação de médio e longo prazo. Principalmente com a chegada dos filhos, ou às vezes os casais que vão morar com outros familiares por algum motivo, né? Vão morar com outros familiares em casa também. Não tem tempo de privacidade, né? Então aí eu escuto muito mais até dos homens do que das mulheres, mas também mulheres queixando disso, da falta de iniciativa da parceria, né? Ai, nunca tomo iniciativa, sou sempre eu que tomo iniciativa e tal. Aí eu fico, bom, quantas vezes você tá tomando iniciativa, quantas vezes você cobra esse sexo, porque quanto mais você cobra, menos ela tem oportunidade de tomar iniciativa, né? Aí uma outra viagem, Márcia, aí vem da minha bagagem, mulheres controladoras. Quanto mais o marido pede, menos elas cedem, né? Por quê? E a mulher controladora, e eu me incluo nessa lista, né? A gente quer ter o poder de escolha de quando é que eu faço a surpresa, quando é que eu tomo a iniciativa. Se tá me perguntando manhã, tarde, noite, se hoje vai rolar, meu amor, não vai rolar. Não vai rolar porque você já me perguntou, né? Não é assim que a gente conquista o sexo, né? A relação sexual. Aí outra dica que eu dou para os pacientes. A gente
conquista o sexo, a gente não pergunta se vai ter. Tem uma diferença gigante entre você chamar a parceira para uma massagem, por exemplo, que você começa, eu tenho altas histórias com essa história de massagem, que você começa numa coisa descomprometida, numa coisa do tô cuidando de você, e você ganha o sexo e ótimos orgasmos como consequência, do você dizer, hoje vai rolar? Hoje tem? Ai, gente, isso é broxante, é o antissexo. Eu falo que tem algumas frases que são antissexo, né? Hoje tem, vamos dar uma? Vamos dar uma rapidinha? Rapidinha pra quem? Por quê, né? Pra mulher que leva em torno de 15 a 20 minutos pra se aquecer, se ela tá aí fora de prática, né? Se ela tem o sexo aí uma vez por semana, uma a cada 15 dias, ela leva um tempo até que o clitóris esteja num ponto de ereção suficiente para que ela tenha prazer. A rapidinha vai agradar quem? Só ele, né? Porque a gente não vai ter nada com a rapidinha. Sou contra a rapidinha? Lógico que não. Aqui em casa também rola rapidinha de vez em quando, daquela coisa, eu não preciso de muito hoje, você precisa, então vamos na rapidinha que tá tudo bem, né? Combinado não sai caro, não tenho nada contra a rapidinha. Mas viver de rapidinha, nem o homem tem orgasmo e nem a mulher. Essa é uma outra aula que tá lá bem legal, gente. As aulas são para homens e mulheres, tá? Apesar de eu estar falando da sexualidade feminina, eu tô dizendo para homens que têm relação, obviamente, com mulheres, como é que elas funcionam. E lá eu explico direitinho a diferença entre ejaculação e orgasmo, tanto nas mulheres quanto nos homens, tá? E os homens que estão aí, que já vão torcer o nariz e falar, sabe de nada, toda vez que eu tenho orgasmo eu tenho ejaculação e vice-versa. Nananina, não. O orgasmo é uma coisa, a ejaculação é outra. Os homens que não investem em preliminares e que vivem de rapidinha não estão tendo orgasmo, tá bom? Fica essa dica aí, tem aula sobre orgasmo e ejaculação que vai tirar a dúvida de vocês sobre isso. Então, tempo de privacidade é importante até para que as iniciativas possam ser tomadas, né, gente? Se não tem, fica difícil. Outro ponto que eu vou bater muito nessa tecla, para tratar tanto de disfunções sexuais, então não é só um caso de falta de desejo, de libido baixo, de tá difícil ter orgasmo, não, tem uma disfunção, eu tenho dor na relação, eu tenho vaginismo, que é aquela contração involuntária, não consigo receber a penetração, tem dor cada vez que penetro, não tenho lubrificação, o desejo tá de fato, sumiu, não tenho mais, tô na menopausa, né? A mulher e o parceiro ou a parceira tem que conhecer um pouco sobre sexualidade. Tem muita coisa, gente, que só com a informação vai fazer você agir de uma forma diferente e possibilitar, com certeza, uma melhora na sua vida sexual e conjugal e amorosa. Porque lembra que eu falei? O desgaste começa na relação amorosa, passa para a relação conjugal, isso Márcia falando, tá? E passa para a relação sexual. É muito, muito interessante quando a gente melhora a relação sexual, a relação é amorosa e conjugal, vai no embalo, né? É muito, muito legal. Aliás, isso eu já contei numa live pra vocês, acho que foi na live que eu falei sobre terapia de casal, se eu não me engano. Lembro que eu já contei essa história pra vocês. Com o passar do tempo, e foi por isso que eu fui estudar a sexualidade mais a fundo, atendendo casais, mesmo com a formação para atender casais, eu percebia que a grande questão estava no sexo. Quando eu chegava na questão sexual, nossa, aí a coisa evoluía de vento em popa, né? Então eu ia trabalhar a questão de diálogo, parceria, alinhamento na educação dos filhos, a questão com familiares, né? Sogra, papagaio, periquito e tal, e aí chegava no sexo. Quando eu comecei a fazer um movimento contrário, eu primeiro vou cuidar da intimidade desse casal, vou ajudá-los a melhorar a vida sexual. O resto era resto. Gente, tem marido me devendo jantar, presente até hoje que tá comemorando feliz da vida. Por quê? Quando a melhora acontece no sexo, e eu não tô falando de uma troca, tá? É porque tá transando, pronto, ficou tudo bem. Não é assim, simples assim. É que se a intimidade tá ok e o sexo tá ok, é muito mais fácil conversar. O diálogo flui. Eu brinco que até a conta no banco muda, o cartão de crédito até, né? Ganha aí um vale, sabe? Libera cartão.
Na verdade, gente, porque intimidade traz mais parceria, mais escuta, mais afeto, e aí a gente tem, consequentemente, uma melhora nos outros aspectos rapidamente, né? Então, conhecer sobre sexualidade é fundamental. Pessoal, eu vou deixar depois gravada essa live, tá? Pra quem não conseguir ficar até o final, eu sei, já teve gente que me avisou, que queria ver, que tem compromisso, que precisa entrar e sair. Vai ficar gravadinho e salvo pra vocês. Conhecer o próprio corpo é fundamental e nesse curso eu vou nas aulas apresentar muito mais um trabalho voltado para as mulheres. Então eu vou falar do conhecer o próprio corpo das mulheres, tá? Feminino. E que é muito legal para os homens entenderem também o que é que elas precisam conhecer ou de que forma para trabalhar junto com elas essa evolução, né? Não adianta, gente, a gente tá falando de casal, é um casamento, uma aliança. Se só um corre atrás de resolver as questões, não rola. Sabe o que acontece? Cai num outro ponto que as pessoas até falam, ai, Márcia, é mito ou é verdade? Os casais começam a fazer terapia de casal e se separam, né? Já ouvi falar que começa a fazer terapia de casal e acaba se separando. É comum? Sim. Não é o nosso objetivo na terapia de casal, como terapeuta, separar ninguém, né? E não é o terapeuta que toma essa decisão, já falei isso pra vocês várias vezes. É o próprio casal. Mas é comum? Sim, porque a partir do momento que eu vejo que eu tô fazendo um movimento e você não tá fazendo um movimento, o que você tem pra me entregar é isso, não vai passar disso, aí eu tenho que fazer uma escolha. Pera lá, mas será que eu preciso mesmo disso? Será que isso me basta, né? Então, tem que caminhar junto, tá bom? Ah, a mulher decidiu, vai comprar o curso, vai fazer. Homenzinho, marido, parceiro, assista junto às aulas. Entenda junto com ela. Ah, junto não rola porque ela é muito tímida, fica com vergonha. Assiste depois, você vai ter um período para assistir as aulas, né? Assiste depois, mas assista. Saiba do que ela também tá aprendendo, o que ela também tá conhecendo, tá? E o contrário e o vice-versa também, gente. Conhecer o próprio corpo é, assim, importantíssimo, tá? Lembrando sempre que a responsabilidade pelo próprio prazer é sua. Eu, Márcia, sou responsável pelo meu prazer e pelo meu orgasmo. É lógico que é muito legal que o meu parceiro me conheça o suficiente para saber o que é bom, o que eu gosto, qual é a posição que me agrada, qual que é o movimento final da coreografia, que aí certeza a gente vai chegar lá, né? Hoje vai ficar gravado, Gisele, pode ficar tranquila. Pra gente chegar lá, é óbvio que é importantíssimo que o nosso parceiro, que a nossa parceria conheça, né? Saiba como, mas é sua responsabilidade. Sentar e ficar esperando que o marido, que o parceiro, que a outra parceira descubra onde está o seu ponto de prazer, cri, 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 senta e fica aí esperando, quem sabe você dá sorte, né? Não pode, tá, gente? A gente tem que se responsabilizar. E informação é parte inicial desse processo para conseguir lidar com todas essas crenças religiosas que vêm, todos esses tabus, tudo isso que acaba travando na hora da relação sexual, tá? Opa, tô acabando aqui, gente. Aí eu vou pedir pro Gleison, ele vai contar aqui pra vocês as novidades, vai falar de uma questão bem legal aí de promoção. Fizemos assim, de uma forma, gente, que fica muito, 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 muito acessível para qualquer pessoa que queira ter o acesso ao curso, tá? Quais são os temas das aulas lá? Então essa vai ficar gravada, essa aula sobre casamento e sexo. Eu quero responder aqui umas perguntinhas, se der tempo, que vieram para mim lá na caixinha, vamos ver. Mas lá no curso, depois, para quem comprar o curso, ele vai ter uma primeira aula sobre sexualidade e sexo. Vou diferenciar isso, porque quando a gente fala de sexualidade, eu tô falando de uma questão, e de uma questão mais ampla. Quando eu falo de sexo, é outra, tá? Então eu começo as aulas gravadas lá no curso com esse tema, sexualidade e sexo. Porque senão as pessoas ficam falando, vai ensinar a fazer sexo. Gente, não precisa ensinar ninguém a fazer sexo, né? Isso o próprio corpo conduz, não tem que ensinar. Na verdade, o que a gente ensina são as informações sobre corpo, sobre sexualidade, sobre fases de desejo e tudo mais. O resto o seu corpo faz, você com a parceria, na química ali, vai descobrir sozinho, tá? Então não é um curso para ensinar ninguém a transar, para trazer variedades de posição, nada disso. Isso você vai descobrir baseado nessa estrutura, nesse alicerce que a gente vai fazer, tá? No curso. Bom, vulva e suas estruturas, a segunda aula lá. Depois o clitóris, esse é
o ponto alto, sabe? O clitóris está até aqui comigo, que eu tenho sempre um clitóris à mão, né? O clitóris é o órgão do prazer feminino. A única função do clitóris é dar prazer para as mulheres e tem muitas mulheres que nem sabem da existência dele. Muitas mulheres fingindo orgasmo e o parceiro, a parceira nem sabe que ela fingiu orgasmo porque nem sabe identificar se aquele clitóris está com ereção ou não, né? Então tem uma aula bem legal aí sobre esse tema, tá? Gleison, já aceito aqui você. Só terminando os temas das aulas, tem uma outra aula que eu vou falar sobre pênis, clitóris e a ereção dos dois, como funciona, tá? Porque sim, clitóris tem ereção e se ele não tiver ereção, o sexo não vai ser tão prazeroso quanto deveria ou poderia, né? Então, é importante. Vou falar sobre o ciclo de resposta sexual humana, os três modelos principais desse ciclo, que é importantíssimo. Depois, tem uma aula para falar sobre erotismo e pornografia, uma coisa diferente da outra. Vou explicar a importância da pornografia, por exemplo, para a fase inicial ali de desejo, excitação, enfim. Vou falar direitinho sobre isso nas aulas lá. Vou contar sobre o pornô para mulheres. Quando eu falo de pornografia, não estou falando desse pornô tradicional que a gente conhece, que para a maioria das mulheres, principalmente, é mais broxante pela agressividade do que qualquer outra coisa, né? Mulheres que não assistem pornô, principalmente junto com parceria, porque, ai não, e se ele quiser copiar, né? E se ele quiser fazer igual? Então, vou explicar direitinho a importância de olhar com carinho aí pro erotismo e quem gosta, quem se animar um pouquinho mais para um pornô específico, tá? Sobre ejaculação e orgasmo que eu comentei, uma aula bem legal explicando o que é uma coisa, o que é outra, como que homens e mulheres podem sentir o orgasmo, chegar num pico máximo de prazer, tá? E não ficar só na ejaculação. Tem uma outra aula que eu vou falar sobre masturbação, isso é importantíssimo, principalmente para as mulheres que não foram educadas para se tocar, né? Então, vou falar sobre isso. E aí, eu termino o ciclo de aulas lá do curso com as 5 linguagens do amor. Vou falar de cada uma das linguagens, explicar direitinho como que a gente identifica a linguagem do amor da parceria, né? Do parceiro, como que funciona isso, tá bom? Vou explicar certinho para vocês. Deixa eu ver aqui que tem 2 perguntinhas escondidinhas aqui, eu acho. Deixa eu ver. Ah, não, foram só as solicitações mesmo. Gleison, eu vou pedir para você entrar. Pessoal, eu vou abrir aqui para o Gleison, mas comentários. Me conta se fez sentido para vocês. Enquanto isso, eu vou responder um pouco das perguntas que vieram nas caixinhas lá de ontem. Oi, Gleison, tudo bem? Oi, Márcia, boa noite. Tudo jóia? Boa noite. Vou só fechar Tudo rapidinho bom. aqui com as perguntinhas da caixinha, já paro de tagarelar, tá? Para você contar aqui Não, pra gente tranquilo. como que tudo isso vai funcionar. O Gleison já colocou o link aí, é isso, Gleison? Uhum, deixa pinado aí. Daí o pessoal, se quiser entrando lá, já vai começando a ver. Tá, então vou fixar isso, tá? Pera lá, fixei aí. Ó, pessoal, lá tinham perguntas assim, ó, o que fazer para sentir mais vontade de sexo? Acho que isso eu já respondi aqui, né? O marido não se cuida, então eu tenho nojo e perco a vontade. Acho que a gente falou disso também, tá? Tem que usar camisinha porque o marido não quer operar. Eu não gosto da camisinha, ele não quer operar, então perco o desejo também. Acho que isso a gente fala aí quando tá falando da coisa do alinhamento, da parceria, do diálogo, né? Então, é super importante conversar e explicar como que isso está te afetando, o que está acontecendo com você, né? O outro me sinto trocada por bebida, amigos, ele não entende que eu me sinto trocada e aí eu perco o desejo, a gente falou muito disso. Uma outra pergunta que apareceu lá é como se reconectar com o marido, o casamento já esfriou, acho que também já respondi, né? Quando a gente mexe principalmente com desejo, excitação, com aumento de libido, melhora na vida íntima, né? A gente tem uma melhora significativa nesses outros aspectos aí da relação conjugal. E o outro é como incentivar o romance no marido que é super frio. Eu falo sempre em reforço positivo. Se você resolver que você vai pegar pela mão e vai resolver essa situação, mesmo que ele ainda esteja caminhando lentamente, ou é frio, não quer se envolver e se dedicar como você, quem está incomodado que tem que se mexer, não é assim que começa? Então dá um passinho para trás, recua um pouco, melhora a conexão. E aí, com certeza, gente, fica mais fácil de caminhar, né? Dessa engrenagem funcionar.
Acho que é isso. Se tiver alguma dúvida aí, pessoal, pode ir me perguntando. Eu vou lendo enquanto o Gleison fala e respondo depois. Gleison, vamos lá, gente. Beleza. Uma coisa que eu vou falar é assim, ó, só para fechar. Eu sou nova nessa área, né? Eu falo que eu sou psicóloga, acho que eu sou boa psicóloga, mas com essa parte de venda de cursos e tudo mais, se eu não tiver a ajuda aí do Gleison, não vai, né, Gleison? O Gleison tem que ficar me ajudando, me cobrando. Então, ele que vai contar para vocês como que vai funcionar na parte prática a questão do curso, tá bom? Gleison, são Beleza. todos seus aí. Bem, gente, é bem simples. A gente está abrindo hoje aí as vendas do curso da Márcia sobre sexualidade feminina. Ano passado a gente já fez um treinamento para psicólogos, para como começar a terapia de casal. A gente vai abrir uma outra turma agora no segundo semestre. Então, você que é psicólogo, começou a perguntar técnica, como fazer. A gente dá todo o material, até fluxo de caixa, você vai aprender a fazer para ver se você não está gastando mais do que você está ganhando. Muito bem. Mas falando especificamente agora aqui do sexualidade feminina, já está ali no site, se você acessar, você já tem ali toda essa explicação que a Márcia deu sobre todas as aulas. Então você consegue ver o tema de todas as aulas que a gente tem ali dentro. É liberado uma aula por semana, porque a ideia não é que você consuma todo o conteúdo em um dia e pronto, acabou. Não, é que você assista a primeira aula, absorva aquele conteúdo, pratique em casa, converse com a esposa, converse com o esposo, com a parceria aí e não tenha problema. Então, cada semaninha é uma aula diferente para que você possa usar. Isso mesmo. E como é que vai funcionar? Você pode entrar lá, a gente tem cartão de crédito ali, tem pagamento por boleto, depósito bancário, tudo ali. Se você quiser parcelar por boleto, não tem como parcelar pela plataforma. Aí eu vou pedir que vocês chamem ou mandam mensagem para a Márcia aí no Instagram, pode mandar mensagem no meu Instagram também, ou pode mandar lá no site mesmo o contato, ou acessar o WhatsApp que a gente postou anteriormente, que aí a gente parcela no boleto, eu parcelo via manual para vocês. Questão dos valores, como é que a gente está? A Márcia já trabalha com um grupo de terapia de casal, grupo de terapia de feminina, exato, e a gente começou a conversar sobre isso o seguinte, como é que a gente ia conseguir levar o conteúdo que ela já trabalha com as meninas ali na terapia para mais gente. Então a gente falou, Márcia, vamos levar esse mesmo conteúdo para mais pessoas e vamos reduzir o custo, porque muitas pessoas não conseguem, querendo ou não, o custo é um pouco mais elevado. Então a gente fez um custo bem mais reduzido, a gente conseguiu chegar ali em 2/3 mais ou menos do valor do curso. E para hoje, até amanhã, meia-noite, a gente fez uma promoção. Então tá saindo mais ou menos 1/3 ali do curso da terapia. Então vai sair 12 vezes de R$ 49,90 se você parcelar no cartão. Valor que, gente, final de semana na pizza a gente gasta mais que isso. Relação, viu, Gleice? Não paga e a Márcia... Então, assim, tá saindo de graça. Bem... Se a gente pega o valor hora da Márcia, todo o conteúdo que ela trouxe, só essa live aqui que ela trouxe para vocês, o curso já tá pagando isso daí. E tem mais um detalhe. Para as primeiras 15 pessoas que comprarem o curso, eu tenho aqui a ordem dos 15, a gente vai fazer uma live secreta, ninguém mais vai ter acesso, só esses 15 vão ter acesso a isso, para responder dúvida. Pode ser dúvida tanto referente ao curso, quanto pode ser dúvida de qualquer outra forma, sexual. Aí a Márcia vai estar aberta para responder vocês. Então, os 15 primeiros que comprarem vão ter acesso a isso daí. A gente sabendo quem são os 15 primeiros, a gente vai estar mandando a data, vai estar mandando o link e tudo mais. No geral é isso, gente. Assim, a única coisa que eu repito de novo, a promoção das 12 vezes de R$ 49,90 é só até amanhã meia-noite. A gente vai continuar vendendo o curso até a semana que vem, até terça-feira que vem, porém o preço já vai subir um pouquinho. Então, assim, quem quiser pegar a promoção, que não vai ter de novo, pelo menos não esse ano, a gente só vai abrir a turma da sexualidade feminina nesse período, aí só ano que vem. Então, perdeu, gente. Aí vai ter que esperar ano que vem. Vai ter que esperar um pouco mais. Gente, Gleice, eu abri aqui agora o site e vi o valor.
Viu? O valor promocional de hoje é menos do que 2 sessões particulares, né? Do que 2 sessões que levam 50 minutos, né? Que eu atendo ali. Saiu menor do que a somatória dessas 2 consultas, né? Tá valendo super a Exato. pena, gente. E aí, ó, assim, ó, sendo muito honesta com vocês, vai falar, nossa, mas por que tão mais em conta no curso do que é no grupo terapêutico? Porque no grupo é um grupo terapêutico, né? No grupo tem 1h30, às vezes 2, porque a gente fala muito, tem toda a troca de experiência entre as mulheres. Márcia, o curso substitui a terapia sexual em grupo? Acho que é bem legal lembrar, né? Não substitui. O que tem no curso é a parte teórica do que tem no grupo. Só que o grupo tem toda a parte terapêutica, as tarefas, né? As técnicas da terapia sexual. Eu vou acompanhar a evolução daquela paciente e a gente vai trabalhar cada uma das disfunções ou dificuldades que aparecem. No curso, vocês vão ter acesso às informações, né? Para quem faz Sim, terapia, vai ser uma mão na roda, né? Você faz as exato. aulas e começa a discutir com o terapeuta, né? E se o E terapeuta assim, a estiver gente tem a área de. viajando, Gleison, ele compra o curso também, né? Se ele não tiver em tempo. É, exato. A gente tem a área de membros lá também na plataforma. Então, assim, vocês podem perguntar. A Márcia mesmo que responde. Não Uhum. sou eu que respondo. Eu não tenho nem capacidade de responder isso, gente. Eu sou de ciência da computação, não entendo nada de psicologia. Então, assim, pareceu Pode. alguma dúvida, mesmo a Márcia não dando esse suporte mais psicológico, ela vai estar respondendo as dúvidas, vai estar tirando ali, e aí a gente vai trocando ideia ali. Então a ideia é que não fiquemos apenas ali no curso, a gente vai conversando na comunidade, os 15 primeiros que comprarem já vão ter direito a essa live especial, e aí é só levar e depois correr pro abraço. Uhum. E é isso mesmo, né? Como é a primeira turma desse, vai ter aí o gostinho especial, né? De repente a gente sempre vai inventando moda no caminho, né, Gleison? Igual aconteceu no outro. Exato. Entrega mais do que a gente promete, né? Então, acho que vale bastante a pena, né? Acho que é isso. Se vocês gostaram do conteúdo, fez sentido, acha que de repente, olha, consigo ajudar um colega. Quantas pacientes já indicaram esse processo, esse trabalho para as mães, né? Senhoras que super se beneficiaram também com o grupo. Imagina aquelas que são mais tímidas, que têm vergonha, ou tem a questão financeira que impacta na hora da terapia, que tem um custo maior, né? O curso não tem desculpa, gente, tá? Tá bem acessível, né? E vai ajudar bastante. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam, compartilhem, fala, olha, assisti a live, a Márcia tem o curso. Eu juro que eu estou tentando dar conta da fila de espera, tem bastante gente esperando o horário. Às vezes eu até falo, quer que eu indique um colega, eu indico algum colega. Não, eu quero esperar. Então, o curso veio numa forma aí de eu agilizar um pouquinho essa lista também de espera, né? A pessoa não fica esperando sem conteúdo para começar a mexer aí na vida amorosa, conjugal e sexual, Exato. né? E assim, gente, também lá para junho a gente vai lançar um outro também, aí já voltado mais para casal. Mas a ideia é justamente a gente pegar tudo isso que a Márcia traz no consultório para mais pessoas, porque, igual ela falou, a lista de espera dela, gente, por Tá. experiência própria, é gigantesca. A verdade é, né, Gleice? Você esperou um tempo também, no fim não deu, né? Indiquei uma amiga e vamos para amiga, né? Verdade. Exato. Gente, infelizmente, eu queria muito poder dar conta de atender todo mundo em tempo hábil, mas tem gente esperando desde o primeiro semestre do ano passado, então não é legal. Às vezes você está esperando, né, e não consegue fazer movimento nenhum nessa espera, fica só consumindo um conteúdo que eu sei que está ajudando, que é o conteúdo aqui da própria rede social, mas o curso está estruturado, né? Tá bem legal. Acho que é isso. Exato. Eu acho que espero que vocês tenham gostado. Os coraçõezinhos aí, né, durante a live, acho que disseram que sim. Gleison, a internet fluiu, deu tudo certo? Deu certinho, tudo Então, tá certinho. bom. Tirando o comecinho. Então, gente, eu vou encerrar aqui. Gleison, super obrigado aí pela parceria, porque, gente, se não fosse o Gleison botando pilha para eu fazer o curso, acho que eu não tinha feito nem o primeiro. Eu fiz porque ele fica ali, Márcia, vamos, Márcia, acha uma vaga na agenda, vamos gravar, vamos não sei o quê, né? Então, super gratidão aí por essa parceria. A Camila também é outra que super me ajuda com essa coisa da rede social, sou super grata.
Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Letícia. Eu vi que tem um monte de gente aí que acompanhou, que está esperando horário. E assim, ó, com muito carinho a gente chega lá. Mas comece pelo curso. A gente vai ter essa oportunidade de dar aula ao vivo para tirar as dúvidas num grupo menor. Então vale a pena, né? Gleison, obrigada, viu? Eu vou fechar aqui. Imagina, que isso. 3 Gente, minutinhos que tchau, eu salvo. tchau. Vou deixar salvo para vocês. Até mais, gente. Um beijo e boa noite.